Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Macrocast, um podcast que fala sobre o empreendedorismo e seus bastidores. Hoje eu vou falar com uma pessoa que fundou sua primeira empresa aos 17 anos. Precisou ser emancipado pelos pais para poder empreender. Criou uma das primeiras redes de academia há mais de 20 anos em Belo Horizonte e hoje gere uma academia de alto padrão em Belo Horizonte. Cuida da performance física de grandes empresários, inclusive da minha. Seja muito bem-vindo, Fred. Prazer falar com você aqui no nosso podcast. Conta um pouquinho pra gente dessa história, da sua jornada. Se apresente também, fale sobre você. Ô, Ana, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando com vocês. Bom, eu sou o Fred Kempler, sou professor de Educação Física, estou na profissão há 30 anos, como você mencionou, abri minha primeira empresa aos 17 anos. Amo o que eu faço e, na verdade, sempre trabalhei com isso, nunca trabalhei com outra coisa. Mas a gente pensando no empreendedorismo, a parte comportamental é sempre o que me chama mais a atenção, né? E a gente vai falar um pouquinho nesse bate-papo hoje, como que o trabalho físico ele vai trazer muito ajuda para as pessoas dentro do empreendedorismo. Conta pra gente, como assim que aos 17 anos você abre sua primeira empresa? Normalmente aos 17 anos as pessoas estão ali pensando qual profissão que eles vão ter, o que eles vão fazer, se vão prestar vestibular, se não vão prestar vestibular, e você já estava ali pedindo para os pais para ser emancipado, porque você precisava abrir uma empresa. E abrir uma empresa é lidar com questões como aluguel, pessoas, clientes, faturamento, lucro. Como que é isso na cabeça de uma pessoa de 17 anos? Então, eu sempre fui muito precoce em relação à parte profissional. Até mesmo no ambiente social, eu sempre me envolvi com pessoas muito mais velhas do que a minha própria idade. Eu era atleta de natação, desde criança, desde os 5 anos de idade, e aos 13 eu já dava aula de natação. E eu sempre tive um porte físico muito diferente das crianças da minha idade. Então, aos 13 anos, eu tinha um porte físico de adulto. Então, assim, eu tinha um respeito muito grande pelas pessoas, com 13 anos dando aula, as pessoas me chamando de professor, e isso sempre foi muito bom para mim. E dentro do clube que eu trabalhava, eu e mais 3 amigos, que também trabalhavam, mais velhos do que eu, fomos ofertados a ter um espaço de mais ou menos 80 metros quadrados, que era uma sala de balé, e a diretora desse clube falou assim: vocês não querem abrir uma academia aqui, não? E a ideia, assim, na hora, não pensamos, a gente simplesmente respondeu: vamos abrir. E assim, a gente não sabia como fazer, a gente não sabia onde arrumar dinheiro para isso, mas aconteceu. E com 17 anos eu precisei, ser emancipado para abrir o CNPJ junto com essas 3 pessoas, e tudo começou a partir daí. Então, depois eu fui para a faculdade, fazer educação física, foi sempre o que eu imaginava fazendo. A educação física era algo que sempre me alucinou, nunca pensei em fazer outra coisa. Isso era o que eu amava, e então, assim, e sempre gostei da musculação também, além da natação, era algo que me fascinava. E as coisas foram acontecendo, eu fui para a faculdade, aquilo abriu minha mente muito, porque pouco se falava ainda, de como se fala hoje da educação física, da importância que tem os treinamentos, era muito básico, estava caminhando. A educação física foi regulamentada em 98 como profissão. Então, assim, e eu já dava aula antes disso, Então, as coisas foram acontecendo, o mercado de academias não era nada como é hoje, então era muito, muito amador. As pessoas ainda viam de uma certa forma com maus olhos aquilo, não era bem visto, as pessoas não entendiam bem o que fazia. Então a gente foi crescendo, foi caminhando de uma sala de 80 metros quadrados, aquilo cresceu, essa sociedade ela se desfez, eu tomei outros rumos e depois eu retomei para o clube sozinho.
E quando eu assumi a empresa sozinho, aí a empresa se deu o nome e ela cresceu. De 80 metros quadrados, nós dominamos todas as áreas de esporte dentro do clube. O salão de musculação ele cresceu, aquilo tomou uma magnitude muito grande, a ponto de dentro desse clube eu cheguei a ter 1.400 alunos ativos dentro da minha empresa. Uma grande estrutura. E trazendo isso para o mundo de hoje. Hoje você está à frente da gestão operacional de uma academia, que inclusive é onde eu treino, mas claramente é uma academia que se diferencia das grandes redes de academia. Bom, o empresário, hoje, o empresário que não fica antenado no que está acontecendo no mundo, ele perde espaço. E as pessoas entendem que o meio em que se vive, ele fala muito do seu próprio sucesso profissional. Profissional e pessoal, né? Óbvio. Então, as pessoas querem estar no meio onde tudo acontece também. E quando nós falamos que nós temos um posicionamento diferente dentro dessa empresa que eu sou gestor, o mercado, principalmente falando de Belo Horizonte, ele está explodindo. Isso é ótimo para a educação física, porque dá acesso a muita gente. Só que quando nós pensamos em posicionamento, nós temos que ter algo diferente. Diferente, a gente não fala em estrutura física, a gente fala em comportamento. Então eu penso em ter uma equipe com um comportamento diferente para atender esse público que também exige algo diferente. Então, assim, não é fácil, é muito difícil, porque as pessoas hoje, elas têm uma oferta grande de informações e elas buscam pouco essa informação pelo fato dela estar muito próxima deles. Eu lembro que na minha época, para estudar, eu corria para as bibliotecas, eu tinha que estudar, carregar livro, e hoje está tudo muito fácil, né? E esse muito fácil, ele atrapalha, porque fica fácil e as pessoas não buscam esse acesso que está fácil. Então a gente tem uma dificuldade em profissionais. Então, para eu falar de um espaço diferenciado, eu tenho que treinar a minha equipe de forma diferenciada também, para atender esse público que é exigente. Óbvio, ele está certo nisso, e busca um espaço diferente. Então, quando a gente fala numa explosão de empresas, vai ofertar para muita gente. Isso é ótimo porque as pessoas precisam fazer atividade física, mas vai começar a ter um nicho nesse mercado de onde eu quero estar. Eu não quero simplesmente fazer atividade física, eu quero fazer atividade física e ter um local onde as pessoas que estão lá pensam como eu. A escolha dos ambientes com intencionalidade. Eu preciso ser intencional em todos os lugares que eu vou, né? O restaurante que eu frequento, as pessoas com as quais eu convivo, qual ambiente vai contribuir de fato com o meu propósito. E uma questão que você falou que eu acho maravilhosa, eu tenho falado muito sobre isso, dei uma palestra ontem onde eu falei muito sobre isso. Posicionamento. Uma empresa, ela precisa saber sua essência, onde ela quer atuar no mercado e por quê. Se posicionar, se capacitar para atender aquele público com máxima excelência, para que você tenha um diferencial. Porque senão, principalmente falando em mercados extremamente competitivos, que tiveram grande impacto de toda a questão de globalização, da questão de... hoje a gente tem uma facilidade muito maior de montar academia. Uhum. Onde eu moro, eu tenho no mínimo 10 academias, todas muito acessíveis, a menos de 5 quilômetros da minha casa. E se o empresário do segmento ele não souber se posicionar, ele vai competir por quê? Pelo preço. Tão somente pelo preço. Uhum. Quando eu consigo estruturar um negócio, isso passa pela academia, mas não é apenas para a academia, isso serve para qualquer outro tipo de negócio. Negócio de contabilidade, por exemplo, que é um negócio que eu estou inserida há mais de 20 anos. Grande impacto de inteligência artificial, da revolução tecnológica, um impacto muito grande, porque todas as barreiras geográficas foram absolutamente implodidas. Antes, o empresário ele buscava uma empresa contábil em seu bairro, ou pelo menos em sua cidade. Hoje, isso já não se faz necessário. Quando eu tenho toda essa facilidade, eu aumento e muito a minha competição. Se eu não tenho o meu diferencial competitivo,
eu viro commodity. E commodity a gente avalia tão somente por preço e não por diferencial. Isso é algo que vem acontecendo e muito com o mercado de academias. Nós estávamos falando um pouquinho antes de começar o podcast de como que você enxerga esse mercado daqui a 10 anos, né? Principalmente quando a gente fala desse mercado de grandes redes que tem uma competição muito mais pautada no preço do que no diferencial. Como que você enxerga isso? Quando você analisa o futuro, como que você enxerga o futuro desse mercado das academias, da performance física? Dentro do meio dos gestores, a gente vê de uma forma positiva essa explosão que teve de empresas, né, de academias sendo abertas, porque isso alerta a população à prática de atividade física. Então, uma população, ou talvez as pessoas que não estavam antenadas para isso, ele começa a ver, abrir uma academia do lado da casa dele, e agora as academias, elas são bonitas, elas são grandes, os aparelhos são bons aparelhos, então ela olha aquilo e chama a atenção, mesmo se nunca chamou a atenção dela praticar atividade física, né? Então, aquela empresa chamou a atenção e ela se matricula pelo fácil acesso. É um valor barato. Isso, pra gente, em termos, foi muito bom essa explosão. Só que a gente fala que esse mercado, em menos de 10 anos, ele vai colapsar. É muita oferta para pouco profissional ou pouco corpo humano trabalhando. Você falou de inteligência artificial. A inteligência artificial ela já chegou na minha área. Então, você coloca todos os seus dados, os seus desejos, e você tem uma prescrição de treino talvez muito melhor do que um próprio ser humano fazendo. E uma prescrição correta. Mas ainda vai faltar o ser humano ali com um comportamento adequado para cuidar das pessoas. As pessoas estão cada vez mais carentes de cuidado. Então, quando a gente fala em posicionamento, eu preciso de ter pessoas que cuidam de pessoas. E quando nós falamos que isso vai colapsar, é porque eles não conseguem, há tanto tempo de abrir empresas, locais físicos, treinar uma equipe qualificada para isso. Não tem. Então, vai explodir e vai ficar as que estão se posicionando de forma correta. Né? É o que a gente falou também, né? Esse posicionamento, quem que eu busco? Por exemplo, no meio da academia que eu sou gestor, eu tenho pessoas que são pessoas antenadas, que são pessoas informadas. Então, se eu não tiver um posicionamento de um corpo técnico, de pessoas que sabem cuidar de pessoas, eu não estou posicionado, na verdade, né? Quando eu falo posicionamento, eu tenho que ter uma equipe que entende isso, que eles precisam cuidar de pessoas. As pessoas estão carentes de cuidado. O restante eles têm. Tá fácil ali, né? Então, o entretenimento, a informação, tá fácil, tá na mão delas. Eu quero saber como eu me alimento bem. Tá ali. Mas e quem cuida de mim? Né? Isso tá escasso. Eu tenho falado muito sobre experiência do cliente. Nós somos seres absolutamente emocionais. Nós não nos lembramos necessariamente da forma como algo nos foi entregue, mas nós nos lembramos de como nos sentimos quando aquela entrega aconteceu. E dentro, principalmente falando da academia onde você está, eu percebo que existe um cuidado muito interessante com essa experiência, né? Então, o tempo todo, tanto nos equipamentos quanto nas pessoas, você tem, de fato, um trabalho onde as pessoas se sentem olhadas, né? Não somente as pessoas que trabalham com personal, que aí você tem, de fato, algo muito mais personalizado, mas mesmo as pessoas que não trabalham com personal, percebe-se ali que ela tem uma experiência diferenciada, comparando com o que a gente vê nas grandes redes hoje. E aí, aproveitando até para a gente, ainda neste ponto, existe um ambiente que ele é criado. Quando eu tenho essa academia que trabalha um alto padrão. A pessoa paga mais para estar lá, então o perfil das pessoas que estão ali, eles acabam se assemelhando de alguma forma, né? É uma academia que eu vejo muitos empresários treinando ali. Então, é um ambiente onde networking poderoso pode acontecer.
E networking é interessante quando ele gera negócios e benefícios para todos, né? Então, o networking positivo é uma via de mão dupla, onde a gente faz as coisas circularem para a prosperidade de todo mundo que está naquele ambiente, né? Então, é algo que tem que existir para favorecer a todos. Dentro do ambiente de academia, onde nós não vamos com um propósito específico de fazer negócios, mas é um ambiente que a gente frequenta e que, se ele for bem selecionado, ele pode favorecer todas as áreas da minha vida. Você já viu algum negócio nascer nesse ambiente de academia? Já. Eu já vi empresas sendo criadas num bate-papo, num salão de musculação. Então, assim, as pessoas se conectam mesmo em relação a isso. Obviamente que tudo está ligado ao meio que aquelas pessoas estão frequentando. Então, se você tem um público muito próximo em relação a vivências, em relação também à posição, classe social, isso interfere, as coisas começam a acontecer. Onde eu estou inserido ali, as pessoas, né, socioeconomicamente falando, são empresários de sucesso que buscam. Então, assim, aquilo se conecta o tempo todo. As pessoas, de forma talvez não intencional, ofertam o serviço delas por um bate-papo. E surge interesses em negócio. Então, eu já vi isso acontecendo, não só uma vez, várias vezes, empresas sendo formadas lá dentro por iniciar com um bate-papo, ou até mesmo a pessoa contar uma ideia ou o que ela pensa sobre, e a outra se interessar e aquilo fluir. Então, assim, é muito legal ver isso acontecendo, né? O mercado ali age. E é interessante que as pessoas, elas atinaram para isso também. Então, algumas pessoas, elas buscam a academia não só por estar perto do trabalho, elas buscam a academia para fazer o network correto. Então, isso acontece. Tem algumas academias em São Paulo que frequentam muitos artistas, e ela faz até um filtro em relação a quem vai frequentar, quem vai se matricular nessa empresa, para ter também a liberdade das pessoas que a frequentam. Então, ela faz um filtro buscando, essa pessoa está aqui. Para quê? Ela está aqui porque ela tem poder aquisitivo para escolher uma academia boa ou não? Ela está aqui porque ela quer pagar, né? Vamos falar mais caro, porque ela sabe que ali tem pessoas potencialmente para o tipo de negócio que ela quer fazer. Então, tem uma academia que faz esse filtro. Eu não quero deixar que os meus clientes aqui dentro sejam incomodados com um caçador de negócios aqui dentro, né? Então, assim, as coisas fluem naturalmente, mas as pessoas também atinaram que ali acontece, né? Uhum. Então, é o meio que a gente está inserido. Então, eu quero me inserir em pessoas da alta. Eu não quero me inserir nas pessoas que estão lá embaixo. Eu vou buscar, porque eu tenho uma ambição. Então, isso acontece. A mensalidade da academia vira CAC, né? Para adquirir cliente. Isso é ótimo. E agora, indo mais para a questão da performance física de fato, né? As pessoas estão cada vez mais buscando saúde, né? Saúde é algo realmente importante. E eu falando um pouquinho da minha trajetória, na minha vida inteira, eu tive uma oscilação muito grande com relação ao meu peso. Isso desde os meus 15, 16 anos, eu comecei a ter essa oscilação. E principalmente quando mais jovem, eu tinha muita facilidade em perder peso. Então, se eu fizesse ali 30 dias de dieta, rapidamente eu conseguiria emagrecer até 10 quilos. E isso é algo que vai mudando com o passar do tempo. Mentalmente, eu acho que a gente fica um pouquinho ali configurado, pensando que a qualquer tempo que eu precisar perder peso, eu perco esse peso. E num cenário onde a minha vida ela começou a ter ficar tudo muito intenso. Mudança de cidade, sair da minha cidade do interior de Minas Gerais para vir para Belo Horizonte. Eu saía da minha casa muitas vezes 5h30 da manhã, só chegava em casa quase meia-noite, porque eu tinha que ir para o trabalho, eu trabalhava durante todo o dia, à noite, faculdade,
você se preocupar em treinar e se alimentar bem com essa jornada, principalmente ali com uma pessoa mais jovem, acaba não sendo prioridade. E aí foi um período que eu comecei a acumular peso. Depois que eu me formei, já em 2011, veio a minha primeira empresa, eu e meu sócio fundamos nossa primeira empresa, Macroconte, um escritório de contabilidade, e ali o foco principal era garantir que o negócio perdurasse, que o negócio prosperasse, né, para que ele existisse de fato, ele não fizesse parte da estatística de que a maioria das empresas que abrem acabam quebrando. Então, a energia estava toda focada ali em trabalhar muito, e o olhar para o próprio corpo físico, ele ficou em segundo ou terceiro ou quarto lugar na minha lista de prioridades, até que em 2016, eu me vi pesando mais de 110 quilos, e foi quando performance física entrou na minha vida. E ali eu comecei uma jornada de treino, de dieta, de emagrecimento, que durou durante alguns anos. Depois eu tive uma oscilação grande novamente, até que há mais ou menos 5 anos eu mudei totalmente a minha mentalidade, a minha disciplina, principalmente no que tange a treinamento físico, treinamento, disciplina com a minha alimentação. Então eu tenho tido aí uma constância, e hoje isso faz parte da minha vida, dos meus hábitos. Eu viajo, eu treino. Hoje eu estava em Ouro Preto, eu treinei. Então, viagem a passeio, viagem a trabalho, eu sempre estou atenta à minha alimentação, ao meu treino. Para que eu não treine algum dia, tem que ser alguma questão de saúde, uma recuperação de algum procedimento que eventualmente eu tenha feito, ou uma questão absoluta de uma agenda de voos incompatível, mas se transformou em absoluta prioridade na minha vida. E desde que isso aconteceu, eu me transformei não apenas fisicamente. Primeiramente, eu me tornei uma mulher muito mais segura de mim. Quando você tem uma segurança com o seu corpo físico, isso te dá coragem para fazer muitas outras coisas. E, além disto, a energia, o vigor que eu tenho para conseguir, muitas vezes, entregar o meu trabalho com uma performance muito melhor, isso ficou evidente. E outro ponto que também teve um favorecimento enorme foi na minha gestão de emoção. As minhas emoções ficaram muito mais equilibradas. Eu me tornei uma pessoa que ouve melhor, que analisa melhor, que age de forma muito mais estratégica, menos impulsividade em cada ação. Eu senti isso comigo, e eu imagino que isso acontece com todas as pessoas, uma explicação biológica para isto. E aí eu quero ouvir de você, como que o trabalho com uma performance física, e quando eu falo performance física, ela vai envolver treino, disciplina, alimentação correta, adequada, e tudo isso converge para uma melhor performance empresarial, uma melhor performance no trabalho. Conta pra gente como que é essa influência na vida da gente, no nosso dia a dia. Legal. Você falou de performance. Então a gente vai chegar... Performance ou alta performance, ele vai estar no final. E a gente vai falar disso. Mas a gente vai entender lá atrás do início da sua fala. O início da sua fala, você descreveu que você tinha facilidade, né, de emagrecer. Você só falou a palavra dieta porque você tem a vivência de hoje. Ninguém se falava em dieta. Você falava, eu preciso fazer um regime para emagrecer. As pessoas não tinham hábitos saudáveis. Um empresário de sucesso era caracteristicamente visível. Esse cara tem sucesso, seja profissional, financeiro. Ele era um cara careca, gordo, barrigudo, e não preocupava com isso. Ele não tinha hábitos. E até mesmo o sucesso profissional, financeiro dele, ele variava. Ele não tinha uma constância nisso.
Era uma loucura antigamente. Então, você falou que você teve uma virada de chave. Dos últimos 5 anos para cá foi quando você entendeu a sua virada de chave. Eu tenho certeza, sem te perguntar, eu tenho certeza que foi onde a sua empresa começou a explodir também. Com certeza. Porque você entendeu que os hábitos, eles mudam tudo. Então, lá atrás, as pessoas não tinham hábitos. Elas falavam assim, eu tenho uma viagem programada daqui a 3 meses, eu vou fazer um regime para eu emagrecer. E as pessoas faziam loucuras na época, emagreciam, não chegavam no que elas gostariam e paravam, porque aquilo não era um hábito delas. E hoje mudou. Hoje as pessoas entendem que os hábitos, as pessoas fazem dieta. Então elas entendem que elas não fazem dieta só para emagrecer, elas fazem dieta para seguir um cronograma alimentar de forma que vai deixá-las saudáveis e chegar no ponto estético que ela quer. As pessoas praticam atividades físicas de forma regular porque ou eu gosto muito daquele determinado esporte ou eu sei da importância para a minha saúde, né? Então, os grandes empresários mudou. Não é aquele perfil do cara mais velho, careca, barrigudo. O grande empresário é o cara atlético. É o cara bem cuidado, uma pele bonita, jovial. Então os caras, você vê os caras de 50, 60 anos, você nunca fala que o cara tem 60 anos. Aquele empresário de sucesso, você fala assim, o cara é super jovem, mas não, ele é cuidado. Ele pratica regularmente a atividade física dele. E o cara que tá lá em cima, na alta performance, ele não simplesmente pratica uma atividade física. Ele é um atleta. Ele tem regularidade naquilo, ele tem um planejamento. Quando nós falamos de alta performance, as pessoas têm que entender, primeira coisa, se alta performance envolve competição. E se envolve competição, o que tem que estar muito nítido, a primeira competição é com ela mesma. As pessoas que não colocam a alta performance linkado à competição e principalmente inicial com ela mesma para depois colocar nos outros objetivos de vida, sejam um atleta, seja um empresário, dá errado. A gente tem muitos casos disso. Jogadores de futebol, por exemplo, jogadores assim de sucesso, carreira lá em cima, mas o cara não entendeu o que é alta performance para ele. Ele tinha um talento, ele foi treinado em cima daquela habilidade que ele tinha, mas ele não levou para a vida dele aquilo. E o cara, quando ele encerrou a carreira dele, ele fica pobre. Porque ele não teve a competição interna com ele mesmo. Então ele não entendeu o que é alta performance. E muitas das pessoas que também trabalham com isso, elas não entendem o que é alta performance. Alta performance, quando a gente está falando de competição, ela tem que ter um planejamento. Eu pego um atleta para treinar, eu tenho uma periodização da vida dele. Essa periodização, ela tem várias fases. Eu tenho um macro, porque eu quero saber o final, onde eu vou chegar. Eu tenho o meso, eu tenho que pensar no meio. E eu tenho os micros, diariamente ali, eu tenho que saber o que eu faço. Então, até mesmo o meu descanso, ele tem que ser programado. As minhas férias, eu preciso disso. E as pessoas não fazem isso. Então, elas se perdem nesse meio. Elas vai ter esse alto e baixo. Você, dos seus 5 anos para cá, você entendeu o que é alta performance e você trabalha com isso. Então, você tem hábitos saudáveis, você se alimenta bem, mas você tem vida social, você tem viagens, porque tá planejado e você executa isso. E você consegue levar isso para a sua empresa. Se você não traz isso, que é a competição com você mesmo, você não consegue levar isso para a sua empresa. Quanto mais para uma equipe. Então, primeira coisa, entenda o que é alta performance. Ela é competição. E eu só estou na alta performance se eu estou competindo também com pessoas em alta performance. Não adianta eu competir com pessoas de baixo nível e me achar o cara. Então, eu tenho um corredor. O corredor de 100 metros. Poxa, as pessoas correm aquilo em 20 segundos. Peraí, eu não estou na alta performance. A alta performance é a média mais alta dos melhores. Não é mediano.
Não é o cara que corre em 20 segundos. Eu tenho que procurar qual que é o cara que corre mais rápido para eu sempre tentar buscar o meu melhor, ou seja, a minha média mais alta o tempo todo, para eu falar que eu estou em alta performance. Então, quando nós falamos de físico, eu também tenho que lutar contra isso. O físico eu tenho que me desafiar o tempo todo. E poucas pessoas, elas buscam esse desafio. Por quê? O ser humano, ele nasceu em busca de uma homeostase, que é o quê? É uma tranquilidade. Então, eu quero gastar menos energia, o meu corpo busca gastar menos energia, ele busca hábitos que não vão gerar estresse físicos, e eu só tenho melhoras se eu gero esse estresse. O meu músculo ele só cresce se eu tenho um estresse mecânico para que ele entenda que ele precisa estar mais forte. Se eu estou tranquilo, ele vai estar menos. É quando eu saio da zona de conforto, né? Zona de conforto é algo muito aconchegante, mas é um lugar onde nada acontece, né? Nenhuma transformação. E de tudo que você falou, você estava falando, eu pensando aqui em algumas coisas que fazem muito sentido. Eu sou aficionada por evolução. Eu quero evoluir sempre, todos os dias. Dentro do cuidado com o meu corpo físico, hoje, eu de 2 em 2 meses, eu tenho uma pesagem com aquela balança de bioimpedância, onde eu vou analisar meus números, não só peso, vou analisar percentual de gordura, e o que eu quero sempre, objetivo, eu preciso sempre estar melhor do que eu estava no mês anterior. Então, quando você fala de competir com você mesmo, é você, primeiro, você se inserir em um ambiente que te encora lá em cima. Você não pode estar em um ambiente onde ficar numa zona de conforto te deixa sendo o melhor daquela turma, né? Então, um presente é quando você senta em uma mesa e você é o pior daquela mesa. Isso é um presente, não o contrário. Porque se você é o pior daquela mesa, você está ali e vai aprender muito. O simples fato de estar ali vai gerar um aprendizado maravilhoso. E aí eu vou fazer um link com uma outra questão também, que a gente falou muito de disciplina. Hoje eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Disciplinada em tudo. Eu sou disciplinada com o meu trabalho, eu tenho agenda semanal, eu cumpro essa agenda. Obviamente, eventualmente, né, na nossa rotina, a rotina viva, intensa que nós vivemos em nossos negócios, eu preciso adaptar a minha agenda. Mas todo domingo eu consigo parar, sentar, olhar e analisar como vai ser a minha semana. Eu tenho essa previsão. Eu tenho hora para chegar na minha empresa, mas eu também tenho hora de ir embora. Eu tenho todo o meu planejamento de férias e descanso. Viajo muito a trabalho muito, trabalho de forma intensa. Trabalho é uma das minhas prioridades de vida. Amo trabalhar, amo o que eu faço. Nós viajamos muito por causa dos nossos negócios. Todas viagens muito bem planejadas e organizadas, mas as minhas viagens de férias, elas também são importantes. Elas também estão dentro das minhas prioridades. Eu já tenho a minha agenda de férias de abril já definida. Eu já comprei viagem, eu já defini quais são os passeios que eu vou fazer. Eu sei o dia que eu chego no lugar para onde eu vou, eu sei o dia que eu volto, eu sei o porquê daquelas datas e o que eu vou fazer ali. Então a gente tem muita disciplina para trabalhar, mas a gente tem muita disciplina também para descansar, para se reorganizar. Eu tenho disciplina para fazer os meus treinamentos. Eu já defini minha verba de 2026, quanto que eu preciso do meu orçamento investir no meu desenvolvimento. Meu desenvolvimento educacional mesmo, né? Já fiz a aquisição de alguns treinamentos que eu quero fazer, que são pontos que eu sei, que eu entendo que eu preciso evoluir. Mas eu nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que, às vezes, eu não tinha tanto horário para chegar na minha empresa, não tinha horário exato. Não, eu chego por volta de... e eu também não tinha horário para sair. E muitas vezes eu já fui trabalhar no domingo porque eu não organizei muito bem a minha semana. Então tinha uma desorganização. E aí eu vejo um link de quando eu mudei
toda a minha vida física, com alimentação e atividade física, e hoje, quando eu olho, eu tenho uma vida organizada em todas as minhas áreas. Existe algum link disso, essa disciplina? Quando eu começo a ter a minha disciplina com o treino, ou quando eu começo a ter a minha disciplina com minha alimentação, isso pode refletir também na disciplina que eu possa ter com outras áreas da minha vida? Com certeza. Se você não tivesse essa disciplina, você não tinha os resultados que você tem profissionalmente. Porque você não consegue manter uma rotina. E a rotina ela é importante. Então, a rotina da hora que você acorda, de qual é, né? Nós falamos de dieta. Qual é a minha rotina alimentar? Então, essa dieta ela tem que mudar de acordo com o meu tipo de treino, de acordo com a minha intensidade que eu trabalho. Hoje eu trabalho 16 horas, então a minha rotina alimentar tem que ser para isso. Se eu começar a trabalhar menos, a minha rotina alimentar ela tem que ser adequada. Então, assim, os desafios que você teve no seu processo de emagrecimento e você acordou para isso, porque você consegue se desafiar todos os dias para você não voltar naquele ponto em que você já esteve, isso também te deu forças ou trouxe mentalmente uma regulação para você conseguir manter profissionalmente a sua agenda. E as pessoas que não fazem isso, elas não conseguem. A atividade física, nós entendemos que regularmente você se desafiando, você libera inúmeras quantidades de hormônios que vão trazer sensações de bem-estar pelo resultado e também a sensação de prazer de ver o seu corpo mudando, dos resultados que você almejou, sejam eles estéticos, físicos, força ou bem-estar acontecendo, e você quer mais daquilo. Então você busca mais. Então, falamos de alta performance, voltando no assunto, eu tenho que buscar mesmo cada vez mais. Então, quando você faz o seu comparativo na sua avaliação física lá com a bioimpedância, você vê os seus números. Se esses números não estiverem dentro do que você espera, você vai ter que adequar, você vai ter que ou treinar mais, ou comer menos, ou adequar um pouco mais a alimentação porque caiu a quantidade de massa magra, você vai se adequar. Mas isso tudo nós estamos falando de planejamento. Você planeja, você consegue executar. Você executa o que você planejou. E se você não planeja, você vai executar o quê? Né? Então, eu tenho que me desafiar. Eu sempre fui forte, sempre trabalhei com atividade física. E eu quis entender o que era o bodybuilder, por exemplo. Eu não quis entender o que é o bodybuilder estudando. Eu fui fazer. Então, eu quis saber como é esse processo de uma preparação, de uma dieta restrita, de você realmente se abdicar de muitas coisas para eu chegar lá. Então eu vivenciei isso e as pessoas têm que vivenciar. Então só vai dar certo se você vivencia. Eu não acredito, eu posso ser até cancelado, eu não acredito num profissional que cuida das pessoas no processo de emagrecimento, mas ele é gordo. Eu não acredito num cara que quer deixar as pessoas fortes, mas ele é magro. E deseja ser forte. Porque o cara, às vezes, ele é magro, fala assim, não, eu quero fisicamente esteticamente, ter esse tipo de corpo. Um corpo slim, um corpo bem cuidado, mas slim. Mas o cara, ele anseia ser forte, mas ele não faz para ele e vai fazer para o outro. Eu anseio ver o meu aluno magro, mas eu não emagreço. Então eu não acredito nisso. As pessoas têm que vivenciar. Tem que ser aquilo que pregam. Nossa, isso faz todo sentido com o que a gente vive, né? Nós temos um clube, e esse clube é um clube de transformação de negócios. É um clube que chama Na Prática Club, um clube que está vinculado à MLS, que são as maiores empresas de educação corporativa do Brasil. E o nome do nosso clube exatamente é Na Prática. Por que ele é na prática? Primeiro, as pessoas têm acesso aos nossos negócios para ver exatamente como que nós fazemos na prática a transformação que nós falamos com ele que nós vamos fazer. Então, a transformação, ele é um clube para empresários em geral, mas é marketing, vendas, sucesso do cliente e liderança de pessoas. Exatamente
os pontos que formam o motor de crescimento dos nossos negócios. Todos os nossos negócios tiveram um crescimento exponencial. Então, máquina de vendas, máquina de retenção, máquina de indicação, liderança e desenvolvimento de pessoas. Essa é a base dos nossos negócios. E é o que a gente ensina. A gente ensina aquilo que a gente vive. A minha fala, ela tem que estar muito alinhada com a minha ação. Senão vira teoria vazia, e teoria vazia não transforma ninguém. De tudo que nós falamos aqui, a conclusão que a gente pode ter é o quanto um corpo físico bem cuidado, com estratégia, planejamento, motivo, por que eu vou fazer isso, qual que é o meu objetivo com isto, isto reflete diretamente na performance empresarial. Eu falo até além da empresarial, mas na performance profissional. Às vezes a pessoa não é um empreendedor, mas ele é um líder, ele é um gestor, ele optou por ter uma carreira corporativa e ele quer crescer e se desenvolver nessa carreira corporativa. Ou ele é um empreendedor, dono de empresa, dono de negócio, que precisa realmente conduzir uma empresa para o propósito dela, para alcançar as metas e objetivos dela. Essa pessoa que quer ter sucesso profissional ou empresarial, muitas vezes ela está estudando a teoria, estudando vendas, sabe, inclusive, executar muito bem o processo que vai fazer aquela empresa faturar, porém, ele está deixando para um segundo momento, ele está negligenciando o cuidado com ele próprio. Eu posto muito no meu Instagram meus treinos, as minhas evoluções. Eu posto porque eu tenho orgulho disso que eu estou vivendo, da jornada, e eu sempre uso uma frase: CPF forte é igual CNPJ forte. Faz sentido? Faz todo sentido. Se você, a partir do momento que você teve esse desafio para cuidar de você, você gerou uma competição com você mesmo, porque você não quer ficar naquela zona de conforto, ou seja, é algo que é para a vida mesmo, você não está fazendo por um momento, né? Assim como é a sua empresa. Você não quer alavancar a sua empresa por um momento, você quer alavancar a sua empresa sempre, um crescimento direto. Assim é na sua vida física, vamos falar assim. Se você não gera essa competição com você mesmo, para se desafiar a cada dia, para manter regularmente esse desafio diário, como eu falei... Vou falar da musculação. A musculação hoje é entendido que ela é indispensável para qualquer prática esportiva. Mas eu sempre falo, você primeiro tem que buscar algo que você goste. Eu gosto de natação, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de jogar tênis. Busque algo que você goste para que você pratique essa atividade. Mas a musculação, ela é obrigatória associada a esse esporte. Se você gosta da musculação, então você vai praticar o esporte musculação. Mas se eu gosto de andar de bicicleta, eu vou praticar esse esporte porque é o que vai me trazer uma saúde mental incrível, mas obrigatoriamente eu preciso praticar a musculação. Isso já é entendido assim, indiscutível. Eu preciso praticar a musculação. E eu preciso me desafiar na musculação. Eu não só tenho que ir à sala de musculação. Eu tenho que ter uma boa orientação, eu tenho que ter desafios. Eu já tive alunos que, no processo, eu fui fazê-los entender que eles não estavam se desafiando. Às vezes, sem eles perceberem, eu fui lá e aumentei a carga da máquina, do exercício que ele estava fazendo, e ele fez sem saber que tinha aumentado a carga. Ou seja, a carga anterior, ela estava sem nenhum desafio para ele. Ele tem que gerar esses desafios diários. Então, assim, a musculação hoje o dinheiro que a gente vai buscar fisicamente é massa magra. E a musculação é a única atividade que vai te proporcionar isso. Exercício resistido, exercício com carga é o que vai te proporcionar. Então, a gente tem que cuidar. Se for um conselho para as pessoas, pratiquem musculação.
façam musculação de forma orientada, de forma que vai se desafiar. Não é simplesmente estar lá, empurrar e puxar. Não, eu preciso me desafiar, eu preciso realmente ter esse desafio. É o que a gente faz no dia a dia. Então, obviamente que eu faço uma leitura corporal do meu aluno. Se eu percebo que ele está cansado, eu vou adequar também o treino dele para compensar aquilo. Mas todos os dias vai ser desafiado. Falando em musculação, e aí eu vou te trazer uma reflexão minha, que pode ser só uma percepção do universo onde talvez eu estivesse inserida, ou talvez possa ser realidade. E aí eu vou trazer esse comparativo para a gente fazer, e depois eu vou te fazer uma pergunta. As mulheres, normalmente, dão menos importância à musculação do que os homens. Muitas vezes a mulher ela está muito focada no peso da balança, em se manter magra, mas não tanto como ganhar massa magra. Talvez isso esteja mudando, né, de um tempo para cá. Eu sou uma pessoa que eu faço musculação e hoje eu vejo o resultado de forma muito evidente no meu corpo. Então eu olho para o meu braço, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo uma transformação, né? Quando eu pego no meu corpo eu vejo essa transformação. Então a musculação hoje ela é muito importante na minha vida, na transformação do meu corpo, não apenas perder peso, que era uma preocupação inicial. E já vou colocar uma segunda pergunta. Qual que é a diferença em termos biológicos e diferença entre o que cada um deve buscar entre o homem e a mulher? Eu falo para muitas mulheres empresárias, mulheres que querem crescer, se desenvolver nos seus negócios, e eu quero mandar esse recado para elas também. Então vamos lá. Diferença biológica, obviamente, existe, mas ela é mínima em relação à diferença mental que foi trazida por uma cultura. É engraçado. Eu já tive vários, não foi uma, foi assim, inúmeros casos de alunas que iniciaram o processo e aparentemente eu sou forte. De alunos virarem para mim e falar assim: mas eu não quero ficar com o braço igual o seu. Aí eu tô assim, culturalmente, o entendimento dessas pessoas com a musculação é que se eu fizer, eu vou ficar musculosa. E você lembra que no início do nosso bate-papo eu falei que quando eu abri minha academia com 17 anos, a academia não era vista com tão bons olhos, uma academia de musculação. Muitas das vezes as pessoas falam assim: nossa, que bando de povo feio, musculoso, que coisa horrorosa. Culturalmente isso veio mudando agora. As pessoas hoje veem isso como bons olhos, né? Porque eu falei, o ouro, o dinheiro que eu posso ter, a minha maior poupança é a minha massa magra. Se eu cuido disso, eu tô rico lá na frente ainda. Então, assim, vem se modificando. A mulher, culturalmente, foi colocada como o vaso mais fraco, né? Que tem que ser cuidada. E não, a mulher tem que treinar. A mulher tem que treinar pesado. Porque é em cima deste treino que ela vai ter os resultados. É só se desafiando que ela vai ter melhoras físicas. E a parte biológica, óbvio, o treinamento que eu fizer, eu vou ter a minha carga genética masculina. O treinamento que você fizer, você vai receber o benefício com a sua carga genética feminina. Então, essa é a única diferença biológica para o treinamento. O restante, o treinamento ele tem que ser buscado na mesma intensidade. A mulher não tem que treinar mais fraco por ser mulher. Ela tem que treinar tão forte quanto o homem. Ela tem que buscar esse desafio tanto quanto. Então, assim, eu tenho que colocar esses desafios. E a partir do momento que ela entender isso, ela vai ter a massa magra dela, ela vai ter o ouro dela, que é a saúde dela prolongando a longevidade, e ela vai ter toda a carga de benefícios. Biologicamente, né, falando, a mulher sofre um pouco mais com a carga hormonal do que o homem. A mulher tem a menopausa, a mulher tem o período de ciclo menstrual, então ela sofre um pouco mais do que o homem.
Mas, se ela entender que essa musculação vai ajudá-la até mesmo na regulação desses eixos hormonais, que vai começar a conduzir tudo de maneira melhor pelo benefício do estresse mecânico que a musculação trouxe e traz um efeito positivo físico, aí todo mundo começa a crescer em cima disso. Todo mundo começa a ter, as mulheres, um físico mais bonito porque está treinando pesado, e não um físico masculino porque está treinando pesado. Não, ela vai ter um físico lindo. A tão medo, né, da celulite, que as mulheres ficam tanto, meu Deus, né, aquele medo desenfreado. Se ela entender que se ela treinar pesado, essas celulites não vão fazer parte da vida dela. Fala assim, toda mulher tem celulite. Tem celulite até o ponto que não treina pesado e que não alimenta bem. A partir do momento que ela fizer isso, biologicamente, é como um homem. Ela também não vai ter celulite porque ela vai treinar pesado, ela vai ter uma boa alimentação, ela vai ter uma resposta disso em relação ao físico, porque o músculo dela está sendo ativado e está sendo ativado da mesma forma que o homem. Então isso tem que ser buscado. Mulheres, pratiquem musculação, busquem, treinem pesado. Não é treino leve, treinem pesado. Obviamente com um bom professor, com uma boa orientação em cima disso. Quando ela cuida do físico, ela acaba cuidando também melhor das próprias emoções, né? Tanto biologicamente falando, quanto na questão da autoconfiança. Ela sabe que ela está buscando, está fazendo aquilo que foi planejado, que tem que ser feito. Ela olha para o espelho, ela se sente mais bonita. E tem também uma questão de equilíbrio hormonal que é alcançado com esse treinamento, com essa musculação, e vai acabar resultando não apenas no corpo físico melhor, mas com gestão das emoções de uma melhor forma. Não é isso? Com certeza. E aí, nós estamos no início do ano, 2026, começando agora. Muitas pessoas fazem planos, começar a treinar, começar a cuidar melhor da alimentação, quase sempre faz parte dos projetos de início do ano. Uma pessoa que esteja começando agora, saindo do sedentarismo. Uhum. E, infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas começando a treinar e desistem no meio do caminho. Começam a treinar, desistem no meio do caminho. O que essas pessoas podem e devem fazer para que a decisão de virada de ano dela vire constância na vida dela, seja realmente uma mudança de vida e não somente uma coisa transitória, uma empolgação de início do ano? Primeira coisa é sair da zona de conforto. Ela estava nessa zona de conforto, ela se manteve nisso e isso é ruim. Segunda coisa, se ela não conseguiu até agora, ela precisa de uma ajuda. Eu preciso de buscar um profissional qualificado para que possa me conduzir a isso. Falei lá atrás, a inteligência artificial também chegou na minha área, mas ela não substitui isso. O cuidar de pessoas. A inteligência artificial ela não consegue cuidar de pessoas, o comportamento, isso ainda não tem. Então, se eu busco um profissional qualificado que entende essa parte comportamental, ela consegue fazer o planejamento dela para que não seja só um momento, não seja só um emagrecer para o carnaval e depois eu paro, engordo, passo 8 meses fora do meu peso, insatisfeito, de mal com a vida, e depois eu vou buscar isso de novo. Não. Então, se eu tenho um profissional que consegue me colocar nesse desafio para que eu possa entender que eu preciso disso para a minha vida, fica mais fácil. Então, primeiro, saia da zona de conforto. Você sempre está buscando a zona de conforto. A maioria das pessoas ainda estão na zona de conforto e muitas das vezes criticando quem está lá em cima. A gente não é criticado por pessoas melhores que a gente. A gente sempre é criticado por aquele que talvez anseia sermos quem estamos agora, né? Quem somos. Então, assim, sai da zona de conforto e criticando aquela pessoa que talvez você admira e não tem coragem de tentar ir no processo em que a pessoa passou. Porque não é fácil. Não é fácil você abdicar das coisas, né? Quando a gente fala de hormônio, a dopamina, ela é algo que a gente busca o prazer imediato.
Então você quer aquilo. Só que esse prazer imediato, ele é uma faca no peito, assim, dolorosa, porque você, por exemplo, um chocolate, você come e o prazer, eu precisava disso. Mas na mesma hora você fala, para que eu fui comer isso? Você entende que você não precisava daquilo. Então as escolhas que a gente faz é sempre buscando a zona de conforto e o prazer imediato, né? O próprio celular é um prazer imediato o tempo todo, mas aí você está deixando a prioridade, porque você ficou 1 hora, 2 horas ali rolando tela e você está deixando, às vezes, um conhecimento de um livro que você queria tanto ler e você não teve. Mas por quê? Porque o livro eu tenho que sentar, eu tenho que ter um esforço, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Então, abrir mão desse chocolate, abrir mão do álcool, que é o prazer imediato, né? Eu tenho aquele prazer, mas ao mesmo tempo eu queria ter um físico melhor. Mas para eu ter um físico melhor, eu tenho que passar por um processo de estresse. É um estresse mesmo. Eu coloco meu corpo numa carga de estresse para eu ter o benefício lá na frente. O benefício ele não é imediato. O benefício ele é mais a longo prazo. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas não podem buscar prazeres imediatos. Quando a gente consegue fazer até uma analogia com a vida financeira, né? Eu tenho a opção de gastar tudo agora e ter aquele prazer imediato neste momento, ou eu tenho a opção de fazer uma poupança, um investimento e ter o retorno muito maior lá na frente, né? O prazer imediato, ele é fácil e ele vai embora muito rápido. Quando eu consigo investir no meu resultado de longo prazo, eu tenho um investimento gradativo, eu abdico de coisas no momento, mas para colher lá na frente um resultado muito mais sólido. E dentro dessa orientação que você deu, está com dificuldade, busque um profissional. Independentemente de qualquer situação, busque um profissional que vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Quando você consegue pessoas qualificadas realmente para trazer aquele resultado para você, você encurta caminho, porque aquela pessoa te mostra exatamente o que você precisa fazer todos os dias para alcançar o objetivo que você quer lá na frente, né? Então, busque um profissional que vai te levar para o lugar que você quer estar. Abdique do prazer imediato. Faça essa poupança de coisas boas para o seu futuro. Hoje a gente vive num mundo tão dopaminérgico, o celular à mão toda hora tem um estímulo. O Instagram é uma rede social de autoestímulo. A gente tem que ter horário para parar, para ler um bom livro, para fazer um bom curso, usar a internet para me desenvolver mentalmente, intelectualmente, né? E não apenas para deixar o meu tempo passar sem fazer qualquer gestão e sem ter o aproveitamento maior disso. A gente está chegando aqui ao fim, um bate-papo incrível, passou rápido, eu nem vi o tempo passando aqui. O que mais você entende que é importante no universo de treinamento, de academia, de performance física? E qual recado você dá para a pessoa que está em casa? Tanto a pessoa que já está começando, o que ela deve fazer, quanto as pessoas que entendem que ainda não estão no caminho que deveriam estar. Manda um recado para as pessoas que vão nos ouvir. A gente está falando, né, do empreendedorismo, a gente falou de atividade física, e eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão nos ouvindo aí sonham em ter sucesso profissional, sonha em ter uma vida confortável financeiramente. Isso só vai acontecer se você cuidar de você. Se você não cuida de você, você não alcança o seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro. Você vai deixar de lado, assim como você está deixando até agora, procrastinando, né? Se você está sentado no sofá e até agora sem iniciar, nós estamos hoje, dia 17 de janeiro, já se passaram 17 dias do ano, e o que você fez dentro desses 17 dias? Faz uma análise. Quantos dias eu treinei nesses 17 dias? Então, assim, se você está deixando isso, você também está deixando o que você almeja, que é esse sucesso profissional. Você não vai conseguir.
O seu exemplo é nitidamente. A sua virada de chave há 5 anos atrás explodiu sua empresa de uma maneira que talvez você não acreditava que fosse acontecer. Então, se essas pessoas almejam mudanças profissionais, financeiras, elas têm que fazer primeiro a mudança nelas. Perdi meu emprego no final do ano, eu estou desempregado, Cara, então cuida de você primeiro. Se você não estiver bem, você não vai arrumar outro emprego, você não vai melhorar o seu emprego, você não vai ganhar uma promoção, você não vai mudar de emprego. Então, assim, tem que cuidar do CPF. Se você quer ter um CNPJ forte. Sozinho é muito difícil. Dentro dos seus planejamentos, você falou que já planejou até financeiramente os cursos que você vai investir, né? As suas melhorias educacionais. Se as pessoas não fizerem um planejamento para cuidar delas, elas não conseguem. Sozinho a gente não consegue. O tal do autodidata, é muito difícil você falar que assim, eu aprendi a cuidar de mim mesmo sozinho e tudo que eu fiz, não. A inteligência artificial, ela tá aí, você tem conhecimento acessível na sua mão, mas sozinho, se você não fez até agora, você precisa de pessoas que vão te ajudar. E são essas conexões que nós precisamos. Alta performance. Eu tenho que estar com pessoas lá em cima se eu quero estar lá em cima. Não adianta, eu tenho que buscar pessoas para que possa me possibilitar. Buscar com intencionalidade. Você busca o ambiente onde você quer estar. Você busca estar com as pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Isso precisa ser intencional. Fred, esse bate-papo foi incrível. Eu tenho certeza que as pessoas não querem parar por aqui. Elas vão querer continuar te ouvindo. Como que elas fazem isso? Qual que é a sua rede social, seu Instagram? A gente vai deixar aqui embaixo também. Mas me conta, as pessoas querem continuar conectadas com você. Como que elas fazem? Fred, Fundemudo, Kempler, meu sobrenome. Podem se conectar, que a gente, aos poucos, vamos estar sempre juntos aí. E eu estou me conectando com boas pessoas, então agradeço o convite. Se eu quero também estar melhor, eu tenho que buscar pessoas melhores para eu subir o nível também. Perfeito, muito obrigada. Obrigado. Pessoal, CPF forte é que vai gerar bons resultados na sua vida, seja empreendendo, seja como um profissional que quer ter uma carreira corporativa. Precisa cuidar antes de você, da sua parte física, da sua parte mental, intelectual. O sucesso para as pessoas focadas, determinadas, que buscam intencionalmente seus resultados e seus ambientes, ele é inevitável. Tudo de maravilhoso para vocês. Excelente 2026 e até nosso próximo episódio.